Lá em cima estão na semana. Vai que foi bem. É muito boa pessoa, mas é só que não fica. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria Adelaide Pacheco. Sim, senhor. Obrigado por receberes o Infofajans aqui na tua casa, aqui nos Terreiros, na Freguesia das Manadas, e fazermos aqui uma conversa, que é mesmo o programa Conversas Soltas. Fazer um enquadramento. Estamos aqui na Semana do Espírito Santo. Tu foste a mestra das sopas, como já foste muitos anos, mas disso vamos falar à frente. Este ano, na quinta-feira aqui do Espírito Santo, aqui na Mordomia de Santa Rita, vamos falar nisso, mas vamos começar pelo princípio. A Maria Adelaide, eu vou-te tratar assim na entrevista, a Maria Adelaide é natural de onde? Aqui mesmo das Manadas, no sítio de Terreiros. Sim. E foste criada aqui até aos 17 anos. Até aos 17 anos. E o que é que aconteceu aos 17 anos? Emigrei com os meus pais e duas irmãs para onde? Para a Califórnia, de onde vivi no Watsonville. Sim. Depois acabei por mudar para Modesto já casada e no ano de 80 voltámos eu e o meu marido e um filho para os Açores. E o que é que ele levou já agora, só para fazer enquadramento, quando tinhas 17 anos e ia para os Estados Unidos, a procura de vida melhor na altura? Para a vida melhor, como os meus pais também iam, sim. Eu fui também. Sim. E depois ao cabo de um ano vimos com o meu marido. Casou depois aqui? Aqui. Sim. Casei em São Miguel. Sim, sim. E depois estivemos lá fora, ele teve 7 anos e meio e eu tive 8 anos e meio. Sim. E ele tinha o sonho de ser mecânico, toda a vida foi. Pois toda a gente conhecia o Luís Pacheco aqui tinha assim, na freguesia. Sim, na freguesia. Na freguesia e na ilha. Voltámos para trás e tínhamos comprado esta casa que era dos meus avós maternos e ele construiu a oficina numa casa ao lado. E cá vivemos até agora. Ele faleceu há 22 anos. Sim, eu conheci muito bem. Mas ainda fizemos novas oficinas na Ursulina, onde hoje é o centro de inspeções. Sim, lembro. E ele faleceu de repente e cá fiquei, e cá estão mais os meus filhos. Sim. Voltemos agora aqui então à festa do Espírito Santo. A Maria Adelaide é uma cozinheira, uma mestra, assim é que se diz? Não é mestra. Chama-se mestra com o nome. Eu digo com o nome porque quando se vai sempre às sopas a uma freguesia, há por hábito perguntar, e isso eu tenho experiência, de quem é que fez as sopas. E esta entrevista está a ser gravada num sábado, mas na quinta-feira eu estive aqui e perguntavam quem é que é a mestra ou a mestra das sopas. E uns diziam, esta é Maria Adelaide. Então as sopas são boas. Portanto, isso é uma garantia. E isso é importante e acontece nas freguesias todas. Maria Adelaide, lembra-se quando é que começou a ser mestra de sopas? Eu ainda fui mestra no ano de 83. Sim. Mas ajudei a cozinhar e servir sopas num alguidar às pessoas aqui mais adiante. Sim. Da minha casa. Estamos a falar em 1983. 80, sim. No ano que a minha filha, 83, que 83, a minha filha nasceu. Sim. E depois dali a 4 anos viemos para o Pé de Santa Rita, da Almida. Onde nós estamos agora. Sim, e trabalhei também ali, mas sempre com a companhia de uma tia, irmã da minha mãe, que era a senhora que me ensinou. Sim. E depois ela foi andando, com os anos ficou em casa e eu continuei. E depois eu ia com ela, mas ela já não a queria assumir. Ela dizia, fazes isto, fazes aquilo. Mas naquele princípio ela dava-te uma certa confiança para estar ali. De estar comigo, mas depois ela passou a confiar em ti. Ela mandava fazer as medidas e eu estava nos toches e era uma pessoa que tinha uma carrinha para carregar todas as coisas que se precisava. Sim. E ia com ela, enquanto ela pôde, depois quando ela não pôde deixou e fiquei com outras moças mais novas do que eu e mais velhas, mas hoje já estou sozinha, já nem para mim nem para elas. Sim, e daí para cá, estamos a falar dos anos 80? Fiz dos anos 80, que foi depois de chegar aqui, cheguei a assumir casamentos sozinha, coroações sozinhas, as mordomias com outras, mas aqui à frente. Sim. Cheguei a fazer sopas 2 anos à Caldeira Santo Cristo, foi a primeira que fui lá fazer. Sopas na Fazenda Caldeira Santo Cristo? Caldeira Santo Cristo, cheguei a fazer a Ursulina. Quando me falavam, eu ia sempre, nunca dizia a ninguém que não. Mas agora, derivada da doença, pois... Sim. Isso correu sempre bem, ou seja,
É devota do Espírito Santo? Sim, também já dei Eu cá. pergunto isso, eu sou. Sim, eu já dei dois bolos, como eles dizem. Sim, por Dos conta própria. impérios. Sim, foi mordomo. Sim, e dei uma coroação na minha casa também. E pois já há sempre quem pega ou não são bem umas com as outras, mas normalmente a Isso faz gente... parte do ser humano. E a gente não como hoje, a gente trabalhava muito, a gente amassava sacas de farinha. Isso agora vou pegar nessa sua deixa, disto não era como era hoje. Não. Portanto, nesse tempo o pão era todo cozido em Tudo casa. cozido em casa, e a massa cevada, e os biscoitos de toiço, era tudo, e os doces miudinhos, porque a nossa freguesia tem o nome de ser abundante em doces de várias qualidades. Quando diz doces miudinhos, e gosto dessa expressão, está-se a referir à À espécie. escolha branca, à escolhas brancas. espécie, Sim. às cajadas, Sim. coco e de leite, e os espinhos, os cacetes, a mostela doce. Sim, isso era tudo cozido em casa. Era uma trabalheira. Já sabe que então a gente começava ali à segunda ou à terça e Sim. dava toda a semana. E depois eu ia sempre muito cedo, 5h30, 6h, combinava com a minha tia e ela ia mais eu e a gente já começava logo de manhã a preparar massas ou já atender biscoitos para levarem, porque esta minha tia vem a ser a avó do João Paulo da Minota, para ser mais conhecido. Sim, João Paulo da Minota. E ela que me ensinou. Nunca tive muitos livros, sempre decorei o que ela me mandava fazer hoje. Ou seja, a receita estava na mão. Na mão. Na mão. Sempre na mão. Um bom cozinheiro tem a receita na mão. Mesmo, por exemplo, vamos para a quinta-feira passada. Eu botei os temperos, os a botar dentro de um... Sim, não lhe vou perguntar os temperos, fique descansado, que isso é o segredo da mestra. Agora ponho os temperos dentro de uma saca de fazenda. Sim. Faço as sacas novas e boto lá os temperos. Quinta-feira só foi preciso botar um pouco mais de 1 litro de água num tacho, para ficar mais doce. Sim. O resto foi cozida, temperada com aqueles temperos, encher-se de água por tirar a carne, ficou-me a servir. Sim, estavam muito boas, porque eu sou suspeito, mas eu gosto muito de sopa, mas já estavam muito boas, eu comi, elas estavam ótimas. Eu normalmente nunca como muito. Mas eu acredito, está ali aquelas horas... Nesse dia, estamos a falar de quinta-feira passada, passou aqui quase que passou a noite. Passei a noite, levantei-me na quarta de manhã e trabalhámos todo o dia a limpar 3 vacas. Sim. Uma tinha mais uma coisinha de sebo, mas limpou-se. E depois acabou-se a carne, amanhã-se a carne, viemos para casa, pôr os temperos a modo, pôr panas a modo, pôr os toachos, aquelas coisas. Isto na quarta-feira à tarde? Na quarta-feira. Sim. E à meia-noite bebemos aqui o nosso cafezinho e fomos ali para o lado onde está as sopas. Sim. E vamos da meia-noite às 2 da manhã a pôr 900 kg de carne. Passámos os toachos por água. 900 kg de carne. Sim. E depois dessas 2 horas da manhã até às 6 tivemos a organizar outras coisas, mas pouca coisa. Já tínhamos os tachos até às 6 da manhã? Sim, já tínhamos os tachos já cheios de sopas para... Não é velhinhos, é viúvas, pessoas que a gente sabe que não é bem. Pessoas que vão levar a casa, claro. Sim. E começou-se a tirar a carne, a abafar, e começou o dia. Começou-se a encher terrinas, depois veio... Começou o dia para os que acordaram, vocês tiveram toda a noite a acordar. Não, mas depois começaram, sim, para nós ficámos, teve eu e a minha filha, e o meu filho mais moço, e a senhora do Sr. Jorge Silva, que também é... Sim, também é Adelaide o nome dela. É dela. Adelaide, e eu, como não podia pôr as coisas já à frente para fazer, sim. E teve os rapazes, os americanos, correu muito bem, a gente teve sempre alegria. Quando, ao longo destes anos, portanto é mestra das sopas, levava sempre as mesmas pessoas ou escolhia os convidados? Não, a gente tínhamos sempre as mesmas pessoas. Sim, dá certo assim. Uns morreram, outros adoeceram, e eu fui a única que fiquei. Sim, mas agora ou sobreviver, digamos assim. Mas é importante ter gente que sabe isso como é que funciona. Sim, e a gente tem pouca gente, porque estão todos doentes na freguesia, acho que sabiam. Sim. Mas, e a malta nova não quer aprender? Eles querem, não vou falar muito claro, sou suspeita, mas por exemplo o meu filho mais moço e a minha filha, talvez um dia se dediquem a isso. O filho mais moço é o Luís Carlos. Luís, que aparece numas imagens de uma reportagem que eu já fiz, e de facto ele nesse aspecto é filho da sua mãe. Ele está a viver nas Velas. Sim. E a senhora dele pertence a um império do Sr. Espírito Santo. Sim, o império da Quinta-feira. Sim, e por aí ele também se ressentiu para começar a ajudar todos.
E então veio Pois tem uma costela da mãe. Pois tem. E depois é uma pessoa muito calma. Sim, eu conheço. Sim. Ele chegou às 2 Ele horas, aparece nas imagens. dedicou-se aos tachos e é Sim, que sim. andou sempre a tomar Sim, conta deles. A minha filha foi a primeira vez que veio trabalhar comigo toda a noite. Mas também parece-me que se lhe puserem o mando, cada Sim. que toma conta. Também tem uma costela de sua mãe. Estamos a falar da Marilu. Sim, da Marilu. O David veio já só para tirar caldos, Sim, sim. mais tarde, mas serviu nas mesas todo o dia, que pude ver na sua reportagem, ele não tinha pernas que parasse. Assim. Sim, correu tudo muito bem. Mas eu não sei se eles vão querer seguir os meus passos, olha, se eles não quiserem, paciência. Sim. Isso agora como é que é? Isso nesta mordomia só daqui a 4 anos é Daqui a 4 anos a gente esta está a fazer. mordomia de Santa Rita. Está bem. Mas a direção está a ficar cansada, não sei. Sim. Há aqui uma realidade. Se a gente vai aguentar, e por mim já disse que não podia, mas só para manutar e os outros fazerem. Porque o João também já não está a ficar. Sim, um bom orientador é meio caminho andado. Sei. O Jorge também tem os seus problemas e eu, mas que a gente fique por trás só a dizer, olha, preciso comprar isto ou aquilo, já é muito bom. Isso não, sim, orientar. a ver outros, isso digamos que há várias formas de ajudar, não é isso? Vamos a ver, vê se não morre. Está bem, ok. Porque agora já tem muita coisa já para começar. Tirando a parte de sendo mestra, como pessoa que é, de São Jorge, das Manadas, vivida no meio disto tudo, e sei que é uma pessoa que gosta de participar em várias festas, acha que o Espírito Santo em São Jorge, desde 80 para cá, está mais fraco ou continua o mesmo espírito e tem menos gente? Está mais forte. Está mais forte? Porque passámos aqui anos que ainda haverá as Irmandades do Espírito Santo, ou a catequese, tinham sempre uma pessoa que se juntava. Não tinha, os domingos ficavam vazios. Sim. E então fazia-se uma festa em casa de um particular, que era aqui mais ao lado, aqui na casa do Sr. Manuel Branquinho. Ela emprestava-nos a casa e o forno, e a gente ia, mais a minha tia e as outras, fazíamos arroz para os músicos e para as crianças e doces, e levantava a coroa, às vezes era na Ermida Santa Rita que se usava o texto, outra vez ele disponia a sua casa, punha a sua sala à mão, e para não ficar os domingos no prato. Mas este ano eles tiveram, os domingos só faltou um. O resto preencheu tudo. Tudo. Sim. Acabando aqui agora a conversa sobre a passada quinta-feira, foram servidas quantas refeições? Cerca de 1000, talvez? A gente não computou ainda o resto dos pratos, mas a gente estava a prever que ir para 1200 pessoas. 1200, sim. Mas o caminho ficou fechado, uns tiveram que ir para trás e já não vieram. Sim. Segundo eu ouvi, mas a gente deu muita sopa para fora. Sim, que tinha muitas imagens mostram isso, mas tinha muita sopa para fora, foi para as escolas todas. Sim. Não era costume. Sim. Mas a gente convidou as escolas, eles não podiam vir, mandavam os tochos. Eu não filmei porque eu, primeiro, não filmo pessoas a comer e, segundo, também não faço com crianças, como é óbvio. Mas assisti pessoalmente a uma turmazinha dos miúdos da Santa Casa da Misericórdia. Sim, a comer muito bem, ou seja, as sopas de Espírito Santo é uma coisa que as crianças gostam. E veio os velhinhos da Casa do Repouso. Sim. E foi comida para o Instituto de Santa Catarina Pauselina, várias pertenças, e fui para a escola, penso que era da Escola das Velas. Passado estes 2 dias já está mais descansada, mas está satisfeita, não está? Como as coisas estou correram? satisfeita, pois cansada, os meus problemas é que me cansaram, as minhas doenças, porque de resto nunca estou cansada. E passei da quarta até à quinta à tarde, nunca me deu sono nem nada. E o Espírito Santo dá uma força interior, é? Deu porque estou há 7 meses com umas feridas numa perna, e ontem de manhã o enfermeiro disse-me, elas estão fechadas. Ok, não vou pedir mais explicações, está explicado. Eu vejo aquilo como um... Sim, estou a perceber, ok. Eu de facto via em pé, a instruir isto e a fazer aquilo. E ainda pude estar mais em pé porque... Sim. Mas ao menos, depois tive a ajuda do Sr. António Henrique, que sei que ele está a fazer, e ele tinha-me dito que vinha ajudar. E acredito a cascá-los a maior parte por cima das sopas. Sim, aparece nas imagens também. E um americano também, aqui o André também ajudou, foi aqui o neto da Sra. Honório. Sim. Eu acho que correu bem, nunca faltou comida em cima das mesas. Não, isso sou prova disso. Ainda restou comida. Estou bem, está bem. Sr. Maria Adelaide, quero-lhe agradecer o
o tempo que tirou aqui para o Infofajans, para a gente daqui a 50 anos, eu não vou estar cá, mas a senhora vai estar, Sim. para ver isto e divulgar agora e recorda no futuro. Olha, os que virem a história continuam a ver. E agora daqui para lá, quando Isso. ouvirem nomes de que as sopas estão da Maria Adelaide, já sabem quem é a Maria Adelaide. E também tem uma irmã minha na América que tem a mesma, Tem o mesmo dom? o mesmo dom. O mesmo dom, ok. Então fica em família. Tá Fica bem. em família. Então, olha, bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia.